Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada para todos. Essa palavra de hoje está escrita no livro de Daniel 11, versículo 26. Essa palavra fala do final dos tempos, de uma visão que Daniel teve a respeito do final do tempo. Essa palavra fala de uma guerra travada entre os reis e esses reis vai travar uma guerra entre si, um guerreando contra o outro, e não vencerão essas guerras. E a palavra fala que no final dos tempos vai ser um guerreando contra o outro, até que chega prazo marcado para Deus recolher o teu povo. Então vai ser guerra, vai ter falta de alimento, vai ter os cristãos sendo perseguidos, e tudo isso está escrito no livro de Daniel. Daniel 11. E verso 1, e continua até no verso 12, falando a respeito da visão que Daniel teve do final dos tempos. E a palavra fala do livro de Daniel 12, o momento final, uma revelação extraordinária, onde Deus vai recolher aqueles que prevaleceu firme até o fim. Se nós observar os sinais que está escrito aqui no livro de Daniel, muitos já estão se cumprindo. A fé de muitos já estão abalada. Já tem muitos correndo de um lado para o outro, procurando entender algumas coisas. E muitos às vezes não conseguem entender, porque não tem o conhecimento, não tem a intimidade com Deus, não tem o hábito de estudar a Escritura Sagrada e não acredita no que está escrito. Mas tudo isso já está escrito, que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então eu vou deixar aqui apenas 2 versículos que falam a respeito desses reis, dessas guerras, só para a gente entender mais a palavra, amém? E a palavra fala assim: pelos seus próprios conselheiros que o levarão à desgraça, o seu exército será derrotado e muitos dos seus soldados serão mortos. Então os 2 reis terão um encontro e dirão mentiras, cada um procurando prejudicar o outro, mas nenhum dos 2 levará vantagem, pois ainda não terá chegado o tempo certo. Amém? Essa palavra está falando a respeito dos reis que vai travar uma batalha, travar uma guerra, querendo entender, querendo enganar o outro, querendo levar vantagem sobre o outro, mas não será o tempo ainda certo de chegar o momento final e eles vão ficar perdidos. Vai ser país contra país, as pessoas não vão entender o que vai estar acontecendo. Vai ser guerras, falta de alimento em vários lugares. Esses é apenas um dos sinais do final dos tempos. E sabemos que muitos sinais desses já estão acontecendo, já guerra entre países, muitas vezes até falta de alimento, mas a Bíblia relata que isso é apenas o princípio das dores. Então, a Bíblia relata que aqueles que não desistir no meio da perseguição que vai existir contra o povo de Deus, até chegar o momento final, aqueles que prevalecer firme, vai conseguir a vitória. Então, significa que nós vamos ter tribulações,
batalha para nós enfrentar. E muitas vezes nós já estamos enfrentando as batalhas espirituais. E muitas vezes a pessoa não está entendendo porque tanta guerra espiritual. Mas tudo isso já são sinais do final dos tempos. E não podemos esquecer que tudo que está acontecendo já está escrito na palavra. Basta nós abrir nossos olhos espirituais e entender o que está acontecendo no dia a dia, para a gente ficar por dentro de tudo. Basta a gente estudar a palavra, a Escritura Sagrada, e analisar os fatos, as visões, as revelações que os antepassados nossos deixou escrito que ia acontecer, para nós entender o que está acontecendo. Então fica aí essa palavra de entendimento, de instrução. Todos nós devemos analisar e ter o discernimento do que está acontecendo nos dias de hoje, se está batendo com a palavra ou não, e qual época do tempo que nós estamos vivendo, para que nós não venha ser pego de surpresa, porque a palavra fala que assim como o ladrão não avisa o dia dele entrar em uma casa, assim também será a volta do Senhor. Mas os sinais ele deixou para nós entender as épocas dos tempos que nós estamos vivendo. Então, se nós quisermos entender esse tempo, nós precisamos ter intimidade com Deus, estudar a palavra e analisar o que está escrito nela, para que nós viemos andar alerta e não andar igual aquele povo que foi destruído na Arca de Noé, quando Deus mandou ele fazer a arca. O povo não acreditou que ia vir o dilúvio. Então, para a gente não ser pego de surpresa, nós precisamos estar alinhados com Deus e por dentro da palavra, entendendo o que está acontecendo. Se o que está acontecendo nos dias de hoje está escrito na palavra. Mas para nós ter esse discernimento, precisamos ter intimidade com Deus. E essa intimidade só vem com busca, com entrega, e assim nós vamos estudar a Bíblia e nós vamos ter um discernimento espiritual do que está acontecendo, de qual época nós estamos vivendo, para nós não ser pego de surpresa, assim como está escrito na palavra. Então deixa aí essa palavra de entendimento, de sabedoria, que o Senhor vem abrir nossa mente espiritual a cada dia, para nós entender o que está escrito. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Deus nos abençoe. Amém?